Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu tenho tido um pouco de dificuldade em tratar dessas coisas. Diante de tanta coisa que eu tenho visto tanta coisa assim que talvez até eu esteja errado, porque me pergunto, será que a gente precisa de uma nova reforma protestante ou de uma reforma protestante que vai tentar resgatar valores de um evangelho genuíno? Mas deixa isso aí, deixa estar esse assunto. Eu queria falar um pouquinho com você sobre Eclesiastes 12. Deus, ele deseja o teu vigor de juventude, enquanto você está podendo fazer as coisas para Ele. Lá diz assim, acompanhe comigo. O título, o tema é assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Nos dias que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os olhos pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantará a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você já parou para analisar esse trecho de Eclesiastes? Você já parou para analisar esse trecho de Eclesiastes 12? Na mocidade, né? Porque lá, na mocidade, a energia ela é constante, que vai dizer do versículo 1. E o 2, né? Antes que escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva. O sol, a luz, as estrelas, elas se apagam com relação à visão. A gente vai ficando velho, olha só, o meu óculos, desde 19 anos eu uso óculos. E naquela época que foi escrito Eclesiastes, era com maior intensidade. Nuvens após a chuva, choro, você chora, você derrama lágrimas, às vezes por alguma coisa que irrita os olhos, mas você volta sem enxergar, você não enxerga bem mais. E a questão de apagar as vistas, isso no meu entendimento, é uma referência clara à idade que traz a catarata, porque a catarata todos nós vamos ter, segundo um oftalmologista falou comigo. Então, isso aí era uma consequência naquela ocasião, a catarata, que é o quê? Fechava a visão. O 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, o tremer dos guardas da casa são as pernas cansadas, e os homens fortes se curvam pela própria idade. É uma consequência da idade. Cessar os moedores, naturalmente, é a queda dos dentes,
as cáries que naquela ocasião não tinham os mesmos tratamentos que nós temos hoje, e os dentes vão se tornando poucos, e escurecer os que olham pelas janelas é a mesma referência à visão, né? Agora vamos para o 4. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Esse 4 aqui, as duas portas fechadas, devido ao baixo ruído da moedura, tem a ver com o sistema digestivo. E é um ciclo, né? As portas da rua são as saídas, naturalmente. Se você come pouco, vai ser pouca saída do sistema digestivo. Não tenha dúvida disso. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando a praça. O 5, meu irmão, você começa a ter o temor do que está no alto. Sabe o que é o temor do que está no alto? O camarada, quando ele vai tendo certa idade, ele tem medo de altura. Os espantos no caminho é que ele não se sente seguro. Qualquer coisa ele não consegue se defender. A insegurança, o medo. A florescer da amendoeira é isso que está aqui, ó, cabelinho branco. O gafanhoto pesado, isso é uma hipérbole, é uma pouca força. É denotativa, né? O perecer do apetite também é consequência da idade, dos males, das enfermidades, doenças. Os pranteadores na praça, até pouco tempo existiam locais em que os pranteadores na praça eram aquelas pessoas que recebiam para poder chorar nos velórios. Alguns, até pouco tempo, tem lugares aí no interior do Brasil que as pessoas são pagas para ficar chorando, para poder passar a noite junto ao corpo, né? E o 6 e o 7, ele retrata a própria sepultura. E o 8 vem o fechamento. Tudo é vaidade. E essa vaidade, meu irmão, é que me leva a pensar, meu irmão, coisas que têm a ver somente com aquilo que é do nosso interesse. E tenho pensado muito a respeito disso, me tenho questionado muito com muitas coisas que eu tenho visto, muitos líderes que se dizem evangélicos, que se dizem chamados para as coisas de Deus, mas que a gente começa a conversar, e a conversa é uma conversa que fala que o reino tem que crescer, mas no final o ide que está lá em Atos não é para ide e fazer discípulos, é ide e enchei as igrejas, fazei membros, abram-se mais igrejas, tenham os dízimos mais em cifras maiores. E eu tenho me questionado muito com relação a isso, porque, me perdoe se eu estou te ferindo, eu não compactuo com isso. Eu acho que o evangelho não pode ser profissão. Me perdoe. Não posso. Isso é um pensamento meu. Respeite a minha opinião. Agora, eu até entendo que existem pastores, existem missionários, evangelistas, que efetivamente sobrevivem do evangelho, mas que têm o coração voltado para a obra. Mas hoje em dia, você sabe do que eu estou falando, nós temos visto exemplos muito diferentes do que o próprio Jesus apregoou. Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem lugar nem de botar a cabeça, não tem um travesseiro. Então, por que as pessoas querem uma recompensa acima do que Jesus teve? E isso me leva muito a questionamento. Deixe seu comentário, me ajude nisso aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus.